Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler 3 referências e fazer uma reflexão sobre. Segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, verso 1 do capítulo 19. Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, acampou-se ali, de frente do monte Sinai. E subiu Moisés a Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se cuidadosamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isaías capítulo 43, verso 9 e verso 10. O 10 é o nosso mais importante, mas o 9 também. 43, 9 e 10. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, para que se ouça e para que se diga: é verdade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Amém. E o último texto que eu quero trabalhar com os irmãos, 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 9. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimento, invejas, e todas as murmurações, desejai com muita vontade, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo comprado, para que anuncieis os poderes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Eu gosto muito da palavra propósito. A palavra propósito, ela é formada por 2 outras palavras, né? Pró e pósito. Propósito, posto para. Propósito significa isso, posto para. Significa que há um objetivo a ser alcançado e alcançável. Deus, na sua sabedoria inigualável e infindável, fez todas as coisas com propósito. Nada existe que não tenha uma função e uma serventia. Nada existe que não esteja ligado a uma causa e que não esteja também se ligando a uma consequência, sendo em si o meio necessário para juntar a causa à consequência, sendo então a condição. Então, se nada é sem propósito, cada um de nós foi posto para algo que Deus deseja alcançar através das nossas vidas e que nós viveremos pelo poder de Deus. A região do Pontal,
e quando você sobe de carro e passa ali logo depois de Felizlândia, talvez o Orlando se lembre, o Zé, que viaja muito para aquele lado, vai se lembrar que a gente vê muitos cupins, aquela formação de terra. O cupim é uma espécie de formiga embranquecida, muito brava, muito resistente. E os cupinzais estão assim no cerrado, mas muito. O cupim, ele é o alimento do tamanduá. Nós temos duas espécies de tamanduá. Nós temos um tamanduá pequeno, que é o tamanduá mirim, e temos um tamanduá grande, que é o tamanduá bandeira. Chama tamanduá bandeira porque a cauda dele parece uma grande bandeira. O tamanduá se alimenta desses cupins. Ele vem com as garras e vai destruindo o cupinzeiro e enfia a língua dele é muito comprida e ela tem uma saliva que cola muito, e quando as formigas vêm, esses cupins vêm, mordem a língua dele, ficam grudados ali, e ele suga e se alimenta daquilo. Mas tem algo incrível, é que o tamanduá só come até 70% de cada cupinzeiro, e ele não come a rainha. A rainha do cupinzeiro é uma formiga grande, muito grande, que tem um abdômen com uma substância adocicada, mas o tamanduá não come a rainha. Ele come 70% do cupinzeiro e vai para outro cupinzeiro. E aqueles 30% vão se regenerar, formar outro cupinzeiro e daqui a um tempo o tamanduá volta. Que coisa incrível! Deus colocou o cupinzeiro para alimentar o tamanduá e colocou o tamanduá para fazer o controle de praga, para que o cupim não se torne uma praga. E nós só temos muitos cupinzeiros naquela região porque o homem, com a ignorância que tem vivido, destruiu a maior parte dos tamanduás. Nesse tempo que eu frequento aquela região, eu já vi cupinzeiros de todo jeito, mas eu não vi nenhum tamanduá. Então falta tamanduá porque os homens estragaram o tamanduá. Mas hoje de manhã eu via um cara mostrando uma abelha brasileira, uma abelha sem ferrão, que faz a casa dele no cupinzeiro. O cupinzeiro que já não está mais sendo usado, que já morreu, a abelha vem e faz um buraquinho e entra ali para aquelas ramificações que as formigas deixaram e vai fazer a sua colmeia ali dentro. Deus deixou o cupim pronto como uma estrutura que vai servir para essa abelha. E essa abelha para usar aquilo. Veja como que a natureza liga uma coisa a outra e todas as coisas têm propósito. Tudo serve para alguma coisa. Como é que o tamanduá sabe que tem que controlar até 70%? É Deus no tamanduá. Como é que o cupinzeiro sabe que não vai ser destruído pelo tamanduá e que a rainha está protegida? É Deus em cada um daqueles seres que estão ali. Como é que a abelha sabe que pode usar aquele cupinzeiro? Como que tudo está ligado a tudo e tudo tem um propósito? Então, se com um exemplo tão pequeno eu consigo ver a beleza da sabedoria de Deus, eu posso olhar para a minha vida e dizer, eu também tenho uma função. Eu ligo uma coisa a alguma outra coisa. O que é que Deus espera da minha vida? Como somos cristãos e como cristãos nós somos de fé judaica messiânica, significa que nós temos no povo judeu, na escritura antiga do povo judeu, a nossa base de fé e que o Messias esperado pelos judeus, que nós reconhecemos ser Jesus, é o nosso Salvador, o nosso Messias. Tudo quanto está escrito no Antigo Testamento e no Novo Testamento serve para nos orientar na vida. Então a resposta para a pergunta, o que é que eu estou fazendo na terra? Por que eu nasci nessa época? E para que é que eu sirvo? O que é que Deus espera de mim? Eu encontro essa resposta na palavra de Deus. E aí nós vimos 3 textos. No primeiro texto é uma história, história com H, não é história, é história. Algo que aconteceu, algo que é verdadeiro, algo que é documentado, algo que tem um poder factual. O povo sai de Refidim, uma região desértica, caminha no deserto Sinai, chega diante do monte, Deus manda o povo parar e diz para Moisés, sobe. Sobe, eu tenho uma palavra para você, quando descer, entregar para o meu povo. E qual é a palavra que Deus entregou a Moisés para que Moisés dissesse ao povo? Se vocês tiverem cuidado de obedecer a minha palavra e andar nos meus caminhos, vocês serão as minhas testemunhas.
Vocês serão um povo peculiar, somente meu, nação santa, sacerdócio real, chamados para anunciar as grandezas do seu Deus. Então, Deus traz aquele povo do Egito, faz com que eles cheguem ao pé do Monte Sinai, esperem ali e eles ouvem, se, é um condicionante, se vocês tiverem o cuidado de me obedecer, se andarem nos meus caminhos, vocês então serão um povo só meu. Não serão o meu povo porque vocês estão na Igreja Batista. Não serão o meu povo porque vocês são da Assembleia de Deus. Não serão o meu povo porque são da comunidade cristã. Vocês não serão o meu povo porque não gostam do gay, do espírita, do umbandista. Vocês não serão o meu povo porque vocês vão enriquecer e ser donos de grandes fortunas. Não. Vocês serão o meu povo se andarem nos meus caminhos e levarem a sério a minha palavra, tendo cuidado de obedecê-la. Aí vocês serão diferentes de todos os outros povos, porque vocês serão minha propriedade peculiar, única, inigualável. A característica daquele que é chamado para ser de Deus é andar nos caminhos de Deus. Ele não se desvia. Quais são os caminhos de desvio do caminho de Deus? O primeiro caminho perigoso para quem vai se afastar de Deus é o caminho do eu acho. É o caminho do eu penso, é o caminho do que eu acho que é certo e não do que a palavra de Deus diz. Quando eu troco a orientação da palavra de Deus pelo que eu acho que é o correto, quando a minha interpretação da palavra de Deus não está calcada, não está alicerçada, não está em cima de um conhecimento da palavra de Deus. Por isso é que o pastor Ademir insiste em que nós conheçamos a palavra. Por isso é que eu comecei o culto dizendo como é possível ter alguém que vai ensinar as crianças, mas que não saberia responder uma pergunta simples. Porque eu só posso fazer escolhas que agradam a Deus quando eu conheço profundamente a palavra de Deus. Óbvio que existem formas de driblar o currículo que nos é proposto. Porque Deus tem um currículo na palavra de Deus. Ele tem um currículo na Bíblia, que eu devo crescer no conhecimento dela. Eu devo conhecer os profetas, saber onde eles profetizaram, para quem eles profetizaram, de onde vieram, para onde foram, o que lhes aconteceu, que profecias se cumpriram, que profecias estão por cumprir. Eu devo conhecer os fatos históricos da palavra de Deus. Quem é Abraão, Isaque, Jacó, Ismael? Quem são os patriarcas? Quais são as guerras? Quais são os heróis? Quais são os vilões da palavra de Deus? Eu preciso conhecer as doutrinas, doutrina de salvação, doutrina do batismo, da volta de Jesus. Eu devo conhecer a orientação da palavra de Deus para a minha sexualidade, para a minha forma de administrar o meu dinheiro. Então existe sim um currículo que eu devo crescer nele e conhecer, mas dá para driblar. A gente dribla quando não vem à escola dominical. A gente dribla quando arruma uma outra coisa em vez de prestar atenção no culto. A gente dribla e não faz o dever de casa quando não lê a palavra de Deus em casa, quando não estuda, quando a gente não ora. Mas isso não é incomum em outras disciplinas. Eu fiz alguns cursos na minha vida e eu vi gente driblando os currículos. Eu vi. Eu vi gente colando. Irmãos, eu nunca colei na minha vida. Eu nunca colei. Mateus também nunca colou. Eu sei porque eu fui da sala dele por um pedaço do nosso curso, de um dos cursos que eu fiz. Mas eu vi colegas colando. Você gostaria de ganhar uma passagem daqui para Porto Seguro? Quem gostaria, por favor, de avião? Eu vou dar uma passagem. Quem gostaria de ganhar essa passagem? Só tem um detalhe que eu já vou avisar. O piloto colou em todas as provas do curso de pilotagem. Faltou nas aulas principais. Inclusive o estágio dele, que ele devia fazer para aprender a pilotar um avião a jato, ele também arrumou só uma pessoa que assinou o estágio para ele. Vocês querem viajar nesse avião? Não? Quer fazer uma cirurgia com o médico que colou nas provas?
Quer fazer uma cirurgia plástica para você ficar mais bonita? Tirar a papada daqui, colocar um silicone, tirar uma gordurinha. Com um médico cirurgião que não estudou? Claro que não, óbvio que não. Porque você estaria pondo em risco a sua vida. Você estaria colocando em risco a sua saúde. Se nós entendemos que na esfera humana nós precisamos buscar alguém que é excelente, alguém que fez o curso direitinho, que não colou, que fez a prova, que fez o estágio, alguém que conhece a matéria, que estudou de dia, estudou de noite, que leu todos os livros, por que quando chega no currículo que Deus propôs, nós levamos na corda bamba, nós levamos na frouxidão? Por que eu não aceito que um médico me dê uma receita se ele não sabe responder uma pergunta de medicina? Por que eu não aceito que um dentista trate um canal da minha boca, de um dos meus dentes, se ele não sabe responder uma pergunta de odontologia? Por que eu não aceito que mexa na minha parte elétrica da minha casa, da minha empresa, um eletricista que não saiba a diferença de um disjuntor de 40 para um de 70? Como é que eu posso aceitar alguém que diz que é de Deus, que não sabe responder uma pergunta de escola dominical? Como é que eu posso aceitar que alguém se diga espiritual, mas não conhece espíritos? Não sabe o que são os dons? Então eu preciso ser coerente para ser testemunha. E aí no segundo texto de Isaías 43, 9 e 10, o Senhor Deus diz: reúnam toda a terra, tragam diante de mim, apresentem vocês da terra as vossas testemunhas, para as vossas desculpas. Você sempre tem desculpas para me dar. Apresentem as suas testemunhas, os seus argumentos. Vamos ver se eles são válidos. Eu imagino você, moças são mais vaidosas do que os homens em regra. A maior parte sim, mas tem homens que são muito vaidosos também. Mas normalmente as mulheres são mais. Já pensou que você vai a uma clínica fazer uma cirurgia estética para ficar mais bonita do que já é? Para colocar o seu corpo naquele padrão que você quer. E de repente o médico, na hora de te operar, o anestesista vai te dar anestesia, você já está ali meio groguezinha da anestesia, o cirurgião chega e diz para você: olha, eu nunca fiz essa cirurgia, eu não sei fazer muito bem não, mas eu estou com um livro aqui e eu vou estar lendo e fazendo a cirurgia em você. Como é que você se sentiria? O médico que vai me operar não sabe, nunca fez, ele vai ler e vai fazer em mim, eu vou ser a cobaia dele? O que vai dar? O Senhor Deus diz: me apresenta a sua razão para você não conhecer nada da minha palavra depois de 10 anos de crente? Me apresenta a sua razão para você ser essa pessoa descontrolada, temperamental, essa pessoa brigona, essa pessoa que fala palavrão, essa pessoa que grita, para ser essa pessoa que trai, para ser essa pessoa que mente, para ser essa pessoa que está devendo os outros, para ser essa pessoa que rouba, para ser essa pessoa que agride? Qual que é a sua desculpa para não ter a vida transformada depois de andar tanto tempo comigo? Você diz que é minha, mas você tem uma vida de pecado? Qual é a sua razão para faltar tanto à igreja? Qual é a sua razão para não ser batizado no Espírito Santo? O Espírito Santo é a presença do poder de Deus na nossa vida para que nós possamos viver uma vida de vitória. Você fala em língua? Falo. Quando foi a última vez que você falou em línguas orando a Deus? 1916, eu não era nascido ainda, mas você já estava lá. Não ora em língua, não tem visão, não é batizado, não tem interpretação, não tem visão, não tem dom de cura. Uma igreja que não busca o Senhor, uma igreja que só apresenta desculpas esfarrapadas que Deus não vai aceitar. É isso que ele diz em Isaías 43, 9, e aí ele vira e diz: mas vocês são as minhas testemunhas, eu chamei vocês para testemunhar diante de todos os povos da terra as minhas grandezas. E eu quero perguntar para você, o que é que o povo evangélico desse país tem apresentado para o mundo? Nós temos apresentado um pastor presbiteriano que virou ministro da educação e que diz que filho de pobre tem que fazer curso
técnico, não precisa fazer curso superior. Mas é crente, é pastor, é evangélico. Que testemunha é essa? Que testemunho de um Deus de paz dá alguém que diz que bandido bom é bandido morto? Que testemunho de Jesus dá alguém que é preconceituoso? Onde está Deus na vida de uma pessoa preconceituosa? Onde está Deus na vida de uma pessoa que se sente no direito de dizer quem vai para o céu e para o inferno, se nem Jesus faz isso? Certamente não é testemunha do Deus que a Bíblia apresenta, certamente não é testemunha do Jesus de amor, príncipe da paz, que a Bíblia apresenta. Não pode ser. E aí nós fomos para o terceiro texto. O terceiro texto é grandioso, é maravilhoso, é lindo. Porque ele vai repetir o que Deus falou no verso 9, ele vai repetir o que Deus falou no Êxodo 19. Vocês serão as minhas testemunhas, povo santo, sacerdócio real, propriedade particular de Deus, para anunciar ao mundo as virtudes, os poderes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus elegeu os que em Cristo Jesus nascem de novo para uma vida nova, para serem testemunhas do poder dele, do poder que transforma o pecador em pessoa santa, o mentiroso numa pessoa que fala a verdade, o promíscuo numa pessoa fiel, o que dá tombo nos outros numa pessoa que trabalha e ainda socorre o necessitado. Nós somos chamados para testemunhar com a vida e não com a palavra. Deixa eu te falar uma coisa, de palavra o mundo está cheio, ninguém mais aguenta ouvir palavra vazia. Não dá mais. Não dá mais. A gente quer ver fruto. Você está afogando. Você está afogando. Está lá batendo o braço. Alguém aqui já teve a experiência de quase afogar? Ah, então não foi só eu não. É horrível, né? Imagina que você está naquela situação desconfortável, bebendo água, indo lá embaixo e voltando, e alguém começa a fazer um discurso para você sobre as maravilhas de como boiar, de como nadar numa situação dessa. Ele sabe tudo. Ele fala para você, você está lá afogando, e o cara está assim, bata o braço, vire a cabeça de lado, abra a boca, olha para cima e você está... E o cara... Irmãos, esse é o evangelho da falação, é o evangelho dos bons pregadores, dos nersos da capitinga evangélicos que tem por aí, fazendo palhaçadas e o povo da igreja ri e sai da igreja mais preconceituosos do que quando entraram, mais mentirosos do que quando entraram, mais endurecidos. Mas se você está afogando e tem alguém que pula, passa por você, te pega pelo cangote, te joga para cima e nada e traz você, ele fala para você como é importante saber nadar. Ele não fala com a palavra, ele fala com a atitude dele. O que o Senhor Jesus está dizendo para nós é que Deus está nos chamando para sermos testemunhas de vida, testemunhas que não mintam, mas que falem a verdade, que não traiam, mas sejam sinceros, que não roubem, mas socorram aqueles que precisam, que conheçam a Deus na intimidade, na solidão. Pessoas que no momento dos problemas não estão desesperados, muito pelo contrário, quanto maior o problema que ela vive, que ele vive, mais esperançosa, mais esperançoso em Deus ele é. Pessoas que não tenham palavras amargas e de derrota, mas que estejam profetizando o poder de Deus e vendo acontecer os milagres nas suas vidas. É isso que esse texto fala. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Mas se todas as coisas são ligadas,
Se a causa passa pela condição e chega à consequência, se Deus levantou um cupinzeiro para o tamanduá e um tamanduá para o controle da praga, e depois que morre aquele cupinzeiro, ele ainda serve para a abelha, o que é que eu ligo? O que é o meu objetivo? Qual é o propósito da minha vida? O propósito da minha vida é ligar as trevas da ignorância à luz de Cristo Jesus e do conhecimento do Filho de Deus. Eu sou chamado para ir ao mundo e com a minha vida apresentar um evangelho que transforma corações. Um evangelho que olha para uma pessoa e não a julga. Um evangelho que olha para alguém e o ajuda. Uma pessoa que olha para alguém que está precisando de ser protegido e a protege. Não cabe no coração de alguém que é nascido de novo o preconceito. Não cabe no coração de alguém que é nascido de novo apontar o dedo para alguém para apontar os erros dela. A gente aponta para Jesus como aquele que nos ajuda a vencer as nossas dificuldades. Nós somos chamados para testemunharmos com a nossa vida. Você vai ser o melhor vizinho para o pior vizinho. Você vai ser o melhor trabalhador da sua empresa. Não é pelo salário que te pagam, é porque você é colocado lá para dar testemunho com a sua vida. Alguém que é de Cristo não chega atrasado no serviço, não sai antes, não faz corpo mole. Alguém que é de Cristo não aceita injustiça no serviço, mas defende aquele que está sendo injustiçado. Alguém que é de Cristo não puxa saco de um patrão explorador, mas luta por justiça para todos. Alguém que é de Cristo é sal e é luz, porque vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Irmãos, é noite de ceia, ceia do Senhor. Todos os meses nós tomamos a ceia. E há uma parte da palavra de Deus que diz que nós não devemos tomar a ceia do Senhor indignamente. O que é que dá dignidade a alguém para tomar a ceia do Senhor? Reconhecer Jesus como o Senhor. Reconhecer que os outros são irmãos em Cristo. Não adianta você tomar a ceia, chamar Jesus de Senhor e não obedecer a palavra. O que é que ele disse lá no Êxodo 19? Se cuidadosamente andardes nos meus caminhos, não se desviando e levando a sério a minha palavra. Então veja, adianta você tomar a ceia e dizer que é de Deus e falta aos cultos? Me perdoe, mas Deus está te chamando de mentirosa, de mentiroso. Não espere que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Não porque Deus não queira dar a você. Não, Ele quer. Mas você não se coloca ali para receber. Sabe, eu gosto do salmista, quando ele diz: enche, Senhor, o meu cálice. Você pode imaginar, você é convidado para as bodas do Cordeiro. Você é convidado para a bênção do Senhor. E o anjo do Senhor vai passar trazendo a bênção da cura, da prosperidade, da felicidade conjugal. O anjo do Senhor vai passar com paz, e ele vai estar servindo a todos que estiverem ali. Basta que você pegue o seu cálice e leve. O dono da festa já abasteceu a despensa. Todas as bênçãos nos estão destinadas. Nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestes. Aleluia! Todas, não falta nada. Eu não sou predestinado a ter um casamento fracassado. Eu não estou predestinado a viver na miséria. Eu não estou predestinado a morrer com doença dessa ou daquela qualidade. Eu estou predestinado para ter uma vida saudável, porque Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu estou destinado a ter uma vida próspera, porque Ele é o dono do ouro e da prata e é o meu Pai.
Eu estou destinado a ter uma esposa maravilhosa e filhos maravilhosos. Eu estou destinado a ser um filho maravilhoso de uma família maravilhosa. Eu estou destinado a ser uma esposa de um homem de Deus maravilhoso e ter filhos com ele maravilhosos, nascidos de mim ou adotados, porque essa é a bênção que está sobre mim. Não é à toa que Deus se revela Pai, Filho e Espírito Santo, é uma família. Mas se eu não estou no ambiente onde as bênçãos são servidas, se eu não estou com o meu cálice ali para levar a hora que o anjo passa derramando a bênção, a culpa é do dono da festa? É, pastor? Não. Quando o salmista diz, Senhor, enche o meu cálice, ele diz no Salmo 23, ele faz transbordar o meu cálice. Deus não dá nada pouco. Quem dá pouco é pobre. Não dá para encher muito o copo não, porque senão vai faltar. Então põe só metade para todo mundo. Ou então é aquele negócio, bota mais água aí, vamos fazer um negócio ficar mais ralo para render. O salmista diz no Salmo 23, e o meu cálice transborda. Deus quer fazer você ser transbordante de paz, de saúde, de felicidade no casamento, com os filhos, com o marido, com a esposa. Deus quer fazer você viver na sua casa. Deus quer fazer você realmente dar testemunho de vitória na vida. Só tem uma pessoa que pode te impedir de receber tudo isso. Só tem uma pessoa que já está te impedindo de receber tudo isso. Essa pessoa não é o diabo. Não põe essa conta para o diabo, porque não é dele. Essa pessoa não é o mundo. Essa pessoa é você. Só quem rouba a sua bênção é você. Porque veja o que o Senhor Deus disse: se andardes no meu caminho. E é engraçado porque ele fala isso para o Josué. Se você não se desviar para a direita nem para a esquerda, ele fala isso em Deuteronômio 28. Ele fala isso em Deuteronômio 30. Ele fala isso em Deuteronômio 8. Quando ele repete todas essas coisas. Então veja, você tem um propósito a ser cumprido. Deus te colocou no mundo para ser testemunha de uma pessoa abençoada. Deus te colocou no mundo para ser muito mais do que vencedor. Muito mais do que vencedora. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você deixar o caminho do Senhor, você vai experimentar a derrota, o sofrimento e a vergonha. Porque no mundo tereis aflições. Ele diz, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então corre e anda com Jesus, porque Ele é o vencedor que pode te dar vitória. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?